Estamos no ar com mais um podcast Bora Viver BSB. E eu quero agradecer desde já a presença aqui dos meus convidados ilustres dessa tarde, Caio Bonfim. E nós estamos aqui com uma presença também ilustre, que é o assessor do Caio, que é o Fábio Ribeiro. Obrigado. Sejam muito bem-vindos, meninos. Olha, Caio, ele dispensa apresentação, mas a gente vai fazer todo esse protocolo, né, Caio? Quem não conhece, Caio, principalmente depois de 2024, né? Se não conhecia, passou a conhecer, né, Caio? Caio é atleta e medalhista olímpico da marcha atlética, foi medalhista de prata em Paris 2024, tornando-se o primeiro brasileiro a alcançar o pódio olímpico nessa modalidade. É um orgulho pra gente, né? Imagine pra você aqui dentro, né, Caio? Prazer poder estar falando com você. Claro, falar da 2024 sempre é muito especial. Uhum. E eu fico feliz também de sentir que as pessoas sentem esse orgulho, né? Porque quando a gente está ali representando nosso país e pode fazer, né? Sim. Bonito, a gente fica muito feliz porque é uma história de vida, né? Que se concretiza, né? Com um grande resultado de subir num pódio olímpico. É verdade. E a gente também não pode esquecer, né, das outras tantas participações que tu teve também. A gente tem Londres 2012, Rio de Janeiro 2016, que foi muito marcante também, que a gente vai falar um pouquinho. Eu cheguei a arrepio aqui. Tóquio 2020. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa tua trajetória. Acho que desde lá de trás da infância, acho que você fala muito. Como a gente estava brincando nos bastidores aqui, falando sério, né? Que quantas entrevistas você já deu, principalmente de lá para cá, depois dessa medalha, né? Chega até a ser repetitivo, né? Mas você falou uma coisa que eu fiquei mais tranquila. Tipo assim, eu gosto, Madá, eu gosto de falar. Eu acho que é importante isso também, né? Se a gente puder todos os dias motivar alguém de alguma forma, eu acho que seja já poder dormir sabendo que a gente de alguma forma motivou, que alguma criança, como a gente está falando, tocou na sua medalha, né? E sentiu que é possível isso, eu acho que a gente cumpriu a nossa missão do dia, né? Eu acho que é isso, viver todos os dias, mas de cada vez, um dia de cada vez, né? Acho que é essa grande. Eu fico feliz de poder contar minha história, saber que as pessoas querem ouvir também, né? Porque e essas oportunidades que vão aparecendo, né? De você poder contar, mostrar, saber os bastidores, né? Porque tem o dia da medalha, por exemplo, mas a caminhada, como é que foi essa caminhada? E de alguma forma inspirar e as pessoas se identificarem também, que não é fácil, que às vezes as pessoas acham que chega lá foi um, E é essa caminhada que eu acho que hoje eu quero ir muito por esse viés, dessa caminhada toda, esse teu processo todo de chegar até aqui, de chegar até essa medalha que tá aqui com a gente hoje, né? De ter como amigo e teu assessor e parceiro, companheiro de uma vida, né? Também que vai contar todas as fofocas pra Pode gente deixar hoje, tudo tá? prontinho. Caio, a gente vai mergulhar muito nessa questão, como eu falei pra você, do sonho de todo atleta que busca o alto rendimento, né? Que é conquistar uma medalha olímpica, né? Eu não sei, porque eu nunca fui assim atleta de ponta, mais ou menos, né? Mas eu nunca cheguei a pensar numa medalha. Eu não sei se todo atleta também tem essa questão de que eu vou ser atleta de ponta, mas eu tô pensando numa medalha. Você sempre chegou a pensar nisso ou isso estava totalmente longe, assim, A da medalha tua... A olímpica? medalha olímpica. Não, Não, tá? não. Primeiro você quer ser atleta. Uhum. E você tem que permanecer, né? Porque, poxa, quando eu comecei na adolescência, você já tem todos aqueles conflitos, né? Uhum. Da adolescência, do crescimento. Aí tinha que estudar, treinar. Então, permanecer, sobreviver ali Sim. como atleta era o primeiro passo. E aí, assim, eu sou campeão brasileiro. Aí depois eu fui campeão sul-americano. Fui quarto no campeonato mundial juvenil. Terminei segundo no mundo uma vez no ranking. E aí, caramba, eu acho que eu sou bom nisso Começou aí. com quantos anos? Eu comecei com 16 anos. 16 Então, anos. se é pra falar do começo, mas eu não vou esquecer dessa... Agora, a tua história é muito interessante também, né? Que a gente, acho que é sempre bom frisar isso, porque a gente tem muitas dificuldades. Não é só o treinamento, tudo que tu passou durante o processo para chegar até a medalha. Mas lá atrás você tem uma história de vida que é muito, muito forte, muito marcante. Acho que muita gente tem isso, né? Mas você, aos teus 7 meses de idade, se eu não me engano, você teve meningite, Isso. 2 pneumonias, A né? pneumonia é porque ela contaminou os 2 pulmões. Isso. Você fez cirurgia aos 3 anos de idade também, né? Pra arqueadura das pernas, né? Isso. Então, assim, olha todo o processo, sua história de vida. Se olhar pra trás, assim, é muito louco. Às vezes você não fica parado pensando assim, meu Deus. Então, meus pais, que foram, acho que os grandes
sobreviventes O disso aí. João e a dona Gianete, né? Ginete, é. Minha mãe falava isso, eu não tinha noção, eu era criança. Você pode perguntar pra ela. Ela falava muito isso. Olha, cara, acho que Deus tem alguma coisa na sua vida, bicho, porque tu tá sobrevivendo, cara. Porque essa da meningite foi muito séria, muito séria. É, a gente. O meu irmão teve meningite, então os sintomas foram achados rápidos ali, entendeu? Meu pai já entendeu cedo que era meningite. Então Uhum. foi pro hospital, internação, aquela coisa toda. E eu lembro que a gente foi pra UTI, eu fiquei 15 dias na UTI. E o nosso boxzinho, né, que era, não tinha quarto, né? Uhum. Tinham 3 crianças, né? Então eu fui o único que saí sem sequelas. Então ali já foi um risco. Minha mãe falava, eu acho que hoje eu não saio com ele E o vivo. anjo da guarda já começou a contar ali as tuas. É. Então ela disse que foi muito, pra ela foi muito pesado. A pneumonia, meu pai acha que foi pior do que a meningite. Porque a infecção não passava, foi pro outro pulmão, né? Já tava no esôfago e tal. Então o assustado, que assustou meu pai foi a pneumonia, que assustou minha mãe foi a meningite. E aí começa a andar, minhas pernas começam a entortar. Eu nasci com as pernas certinhas. Aí começaram a Isso que eu não entortar. sabia disso. As pernas Eram eram. retinhas. Meu pai falou, cara, você botou o pé no chão na outra semana, tá, a gente meio tortinha. Quando deu umas 2, 3 semanas, assim, já tava muito torta. A gente foi procurando ortopedista, e cada um falava uma coisa, um falava botar bota. Teve um que Engessados. falou que tinha que amarrar. Não acredito. Cara, história, cara. E aí, a gente conseguiu uma consulta no Sara Kubitschek. Que não é fácil ter uma consulta Salve no o Sara. Sara aí, porque o Sara é. Porque como ele é referência, é Ele é cheio, tem referência. fila de espera, aquela coisa. Sim. Então, eu só vou ter a consulta com 2 anos e 7 meses. Né? Imagina, 1 ano e 2 meses, meu pai disse que as pernas já estavam tortas. E aí a gente conseguiu essa consulta. Chega lá o doutor Álvaro, né? Ele tá trabalhando até hoje, não sabe? Faz um monte de exame e tal, assim, resumindo. E ele fala uma frase que é muito legal, que ele é bem específico. Ele, ó, tem como resolver. Eu corto a tíbia e a fibra, meio Bem diagonal simples, assim. né? Você já Bem levou a simples. medalha lá pra ele? Então, Se ele é legal contar essa seria história? legal, né? Não, ele sabe, já viu a medalha. 18 anos depois, porque assim, a pessoa entender o que é essa síndrome. Quando você tá crescendo, o osso ele não cresce de forma uniforme, ele cresce o lado medial e o lado lateral. E há um descompasso nesse crescimento. O medial para de crescer e só o lateral fica crescendo, aí vai arqueando a perna. Entendeu? Então ele acreditava que ia fazer a cirurgia, a forma que ele cortava lá, ela ia crescer e ficar reta, né? Só que ela podia entortar de novo, que eu ia continuar crescendo. E aí, em 1993, eu faço a cirurgia, né? 18 anos depois, a gente retorna lá, porque o nosso sonho era conhecer ele, conversar com ele e tal. E a gente consegue uma consulta e tal. E aí ele fala, ele recebe a gente com um prontuário de 93. Olha. E ele fala, cara, eu tô esperando vocês desde 93. Aí minha mãe, ué, a perna dele não entortou, doutor. Aí eu não voltei. Aí ele, não é possível e tal. E aí, não, mas a gente veio aqui contar uma novidade, o Caio é atleta de Caramba. marcha atlética. Aí ele, calma aí, a marcha atlética naquela caminhada? Não, ali tem uma Não pode ter o sobrecarga, quadril. sobrecarga no joelho e tal, não é possível. A gente fez vários exames, até não foi aqui na Asa Sul, foi no Lago Norte, esse lugar onde eu fiz vários exames com câmera e tal, e ele falou, ele termina a consulta e fala assim, cara, quando você for pra Olimpíada, volta aqui, seu corpo tá normal, não tem nada, vai Que embora. doideira, E aí, gente. toda vez que eu fiz resultado positivo, a imprensa vai atrás dessa história e vai atrás dele. Então, Campeonato Sim. Mundial, Jogos Ah, Pan-Americanos, verdade. tudo, eu fiz matéria com ele. Da Verdade. Olimpíada, não deu tempo de fazer com ele. Fizeram eu lá em Paris ainda. E eu recebi a matéria, ficou tão linda. E ele falou uma frase assim, ele falou 2 coisas que me marcou muito. Ele falou assim, eu me sinto o profissional mais bem pago do mundo. E um pedaço dessa medalha é minha. Que lindo, Então, gente. eu sou o único cara com essa síndrome que foi para Jogos Olímpicos. Consequentemente, medalhista. Então, assim, Deus me treinou aí desde cedo essa narrativa. E então, desde o começo foi assim, com os meus pais, né? Porque não tem como contar a minha história sem contar Eu dos meus falo, pais, né? não tem como a gente falar sobre, né, a sua mãe, a Janete e o João, porque ela é medalhista também, né? Ela foi 7 vezes Campeã brasileira. campeã brasileira também, né? E foi treinada pelo Fisiculturista, seu pai. pelo meu pai. A vida inteira foi treinada pelo seu pai? A vida inteira. Eles se conheceram, eles já eram casados ou se conheceram treinando? Então, eu fiz essa curiosidade. Quando pergunta como é que eu comecei, como é que você começou na marcha atlética, que foi a pergunta sua, né? Desde quando você marcha? Tem que contar a história deles. Sim. Meu pai é professor de educação física.
se apaixonou pelo atletismo. Então sempre vai ter esse paixão no meio. Se apaixonou pelo atletismo na faculdade. Tinha grandes professores de atletismo. E ele falou, o sonho dele era ser professor, né? Ele falou, a escola que eu for lecionar vai ter atletismo. Então, aí ele passa no concurso público, vai dar aula no colégio público em Sobradinho. Porque ele é funcionário do Banco Central, né? Também. Ele é aposentado hoje do Banco Isso. Central, né? De manhã ele é professor da Caramba. rede, né, educacional, Aham. Secretaria de Educação, e à tarde trabalhava no Banco Central. Esse era o trabalho dele, de manhã e de tarde. E aí, ele nessa escola, o Centro Educacional 2 em Sobradinho, quem conhece, Sim. tem 3 quadras poliesportivas. Então, em volta, ele fez uma pista de atletismo. Que é Dava essa que existe 200 até metros. hoje, por acaso? Existe, quadras eles existem. botaram um portão lá, mas se quiser dá pra fazer. E Tá. a escola vende que tem uma pista de atletismo lá, que foi a que ele fez, que era de pó de brita. E nessa brincadeira, ele começou a se destacar atletas. Pra você ter uma ideia, dessa turma saíram 2 atletas olímpicas. Imagina um professor tomar a iniciativa de dar atletismo na sua escola e ficar revelando atleta olímpico. E não tinha outro treinamento, não tinha outro centro de treinamento, nada. Não. Ele foi o precursor disso tudo, né? 1983, isso aí. E nessa turminha tá minha mãe. Eles se apaixonam, se casam, viu? Tudo legalmente. Caramba, Meu que pai lindo. é 10 anos mais velho que minha mãe. Meu pai era o professor da minha Que mãe. E lindo. nessa brincadeira revelou Carmen de Oliveira, né? A que primeira foi brasileira a ganhar São brasileira. Silvestre. A Caramba. Solange, que foi pra Olimpíada de Atlanta. Lembro da A Solange. Carmen foi pra Barcelona. Lembro. É atletas que ganharam revelado na escola, cara. É assim, é lindo. Eu até vi uma matéria que falava isso, que revelaram muitos, né? Muitos atletas, né? Pro esporte, pro... Eu que caí de paraquedas na história Que é deles. de paraquedas, sei. Entendeu? Então, aí nasce a necessidade. Como esses meninos começaram a destacar, nasce a necessidade de ter um clube. Porque os meninos saíram do âmbito escolar. Queriam fazer brasileiro, tinha que ter um clube. E aí eles fundam um clube em 90. São 7 anos ali Sim. no âmbito Que escolar. é 1990, que é a história que começa o Caso. caso. Eu tô ali o ano que minha mãe engravida. Então eu nasço junto com o caso. Que é o com Centro de projeto. Atletismo de Sobradinho, Sobradinho, né? Pra isso. quem não conhece a sigla que é de E o fora. estádio regional era Pó de Brita. Estádio Regional de Sobradinho, Agostinho Lima. Uhum. E o governo quer montar um CID, né? Todo mundo conhece o CID, né? Sim. Centro de Iniciação Desportiva, e querem inaugurar o atletismo nesse estádio. Quem era o professor? Vamos escolher o professor Senna, que já dá aula, já tem vários atletas, aí ele funda o CID ali. Né? O primeiro CID de Brasília é dele. E aí a Carmen começa a se destacar, coloca um concreto, não é mais pó de brita, e ali, meus pais estão ali desde 1983, naquele estádio, fazendo isso aí. E aí, eu cresci nesse lá, E cara. também ficou quanto tempo no esporte? Assim, hoje ela te treina Quem, também. minha mãe? Ela Então, aí ficou, minha ficou mãe- muitos anos também, né? Corria, junto com a Carmen, com a Solange e tal. Em 90 ela fica grávida de mim. Quando eu vou nascer em 91, em 92 ali, 91, 92, ela quer competir, mas tá voltando, aquela coisa, né? Pra ser mãe. Sim. Minha mãe é formada em Direito, era Sim, É isso que eu advogada. ia falar. Ela queria participar das competições. Meu pai falou: olha, o clube, por regra, só pode escrever 2 por prova. E as minhas estão melhor que você. Então não dá pra eu te inscrever na sua prova. Mas tem uma prova aí que ninguém faz e não tem nenhum inscrito. Você não quer ir pra prova? Vamos lá. Ela, qual Que é? doideira. Tal da marcha atlética. Aí ela falou: eu topei. Deus. Eu sempre falo que é uma escolha tão forte que minha mãe fez que ela nem tem noção. No dia que ela falou, tá Ela bom. mudou toda a trajetória. Vamos dizer que ela mudou toda a Totalmente. trajetória da Da família. marcha do Brasil, da marcha talvez. da família e da marcha do Brasil, exatamente. Porque ela chega ali, vai. É claro, ela ganhou a prova, só tinha ela ali e tal. Mas um treinador, professor Mingo, quem aqui do Plano Piloto Eu não conhece. tinha muitas mulheres, então, na... Só tinha não tinha ela. nem inscrito na prova, na marcha, ninguém se inscreveu no Campeonato Choquei. Brasiliense. E aí esse professor Mingo viu ela e falou: olha, você leva jeito, você tem a técnica, porque assim, a parte técnica é a complexidade da marcha. E aí minha mãe fez até um trabalho com ele e tal. Depois meu pai pegou o treino do fundo ali da maratona, trouxe pra marcha e foi. Minha mãe foi a cobaia dele ali da marcha Teu pai atlética. foi se especializando, então... Foi. em Ele era da marcha. corrida, Da né? corrida, foi se Foi se, especializando. se especializando e eu cresci dentro desse ambiente. Meu pai treinador de atletismo e minha mãe um atleta. Atleta, sabe? Aquela que acorda cedo, Não tem dorme como, cedo, né? que se alimenta bem, né? Toda aquela rotina de atleta. Então foi nesse ambiente. Meu pai percebeu, eu tenho um irmão mais velho, o Evan, ele é de 86, eu sou de 91. Meu pai percebeu que a gente tinha muito preparo Então, físico. você tem só mais um irmão? Só mais um. E ele é também Ele atleta? não, do jornalismo, formado em Jornalismo. comunicação, músico, tá. essa é a praia dele.
Mas a gente brincou de correr e de marchar também. E aí meu pai começou a ver, cara, esses meninos. E a gente também não sabe que dia que a gente aprendeu a marchar. A gente Olha. cresceu com isso aí, a gente não sabe. Eu não sei o dia que eu falei pra você, ó, a primeira vez que me colocaram pra marchar foi tal dia, eu não sei. Meu pai disse que a gente sempre ia pro lado da minha mãe e ficava ali brincando. Ah, mãe, a gente sabe fazer essa Que é reboladinha quando aí. deu aquele start, né? De saber, tipo, eu não sei. Não sei. E aí ele percebeu que, poxa, uma criança que tem muito preparo físico e sabe a técnica, não é todo mundo. Então eu vou escrever eles nas provas. Então eu com 10 anos, eu já fiz a minha primeira provinha de marcha já. Com 10 anos já fazia. Então eu não corri, não fiz corrida, sei lá. A base, né? Mas Que ele seria, não sei mas se é era base. totalmente inquieto, criança, tá? Tu já Não conhecia ele para de com ele. infância? Quando nasceu, eu já conheci. Vocês conheceram na escola? Onde que foi? Na Não, a gente é rua? da igreja e nossa família é muito É. próxima. E ele não quietava nunca, ele era muito elétrico. Quando colocou. Eu me lembro dessa conversa que foi muito boa. Um cara lá da igreja que cuidava aí da segurança da igreja, a gente chama de diácono, aí chega nele e fala bem assim: Janete, esse menino corre demais. Ele tinha as perninhas tortas, ele ficava correndo, bagunçava muito. Criancinha, bebê ali, ela fica tranquilo, ele vai fazer uma cirurgia, vai ficar muito tempo sem andar. De gesso. De gesso e tal. Aí o cara deixou ele brincar, né? O que acontece? Quando ele coloca o gesso, passa poucos dias, tá ele correndo de gesso. Aí o cara, esse menino ia ficar, quando é que vai ser esse dia, né? Aí ela fala, graças a Deus eu E tava ele disse errado. que treinou a marcha desde que ele andava igual um robozinho. O Né? gesso ia até o quadril, né? Então eu treinei a marcha ali, tá? Mas eu tenho familiares lá em Sobradinho e me falam sempre que eles também frequentam a igreja. Acho que frequentavam a igreja que você frequenta. E sempre me falavam das histórias de você, assim, que Caio era bagunceiro, era espoleta. Poxa, tá um cara que explicado. faz 20 km, 30 km por dia. É duro. Como é que o cara senta na sala de É. aula ou pra assistir um culto? É difícil. Você acredita, assim, eu agora ouvindo essa história de vocês, eu acho que a família realmente ela alimentou muito esse teu sonho, né? De chegar até onde você chegou, né? Acho que ela foi fundamental aí, né? Não tem como. Não tem, É todo mundo. Você não tem como falar de Caio, não falar do seu pai, da sua mãe, da história, de contar da sua pra trás, né? Essa medalha, ela representa esse trabalho da Da família. família. O Caio tá lá fazendo os 20 quilômetros, as 20 voltas. Parece que é um esporte individual, né? Mas é muitas pessoas envolvidas, muitas. Dos meus pais, do meu Sua pai. esposa, seus filhos, acho que é todo, Da minha mãe no dia que ela escolheu, da minha esposa no dia que ela Sim. entendeu, apoiou, fisioterapeuta, nutricionista, uma pessoa que deu uma buzinada torcendo, aqui torceu, que deu uma buzinada né? Ou não. torcendo contra. É verdade. Todas essas pessoas são envolvidas. Então a medalha, ela é o símbolo mesmo dessa conquista da família, assim, do meu pai, da minha mãe, do projeto. Né, chega lá, eu sou mais um menino do projeto, o filho do treinador, do presidente do Sim. clube. Não é tão fácil, né? Porque eu precisava de algumas semanas para criar uma rebelião lá, né? Depois da medalha eu preciso de um dia. Então assim, eu tinha que ser o que treinava melhor, porque o filho do filho do professor não faz, então eu tinha que me destacar. Aí quando eu me destacava, claro, tudo é feito para ele. Então sempre foi muito difícil esse Deve ambiente. treinar fora do horário, né? Tudo cena só, como o nome do meu pai sendo minha mãe Jana, tudo é pensado nele, tudo é pra ele. Então tudo foi crescendo nesse ambiente que várias pessoas que estavam em volta ali Um da olhar equipe diferente, né? me ajudou também, Uhum. né? Meus companheiros de equipe, mesmo Sim. que a gente é adversário às vezes, Sim. né? Tem outros marchadores no nosso clube, todas essas pessoas fizeram parte disso. Então essa medalha, ela representa toda essa história, mas representa Brasília, Brasil, de todo mundo que realmente apoiou, Que né? nem você falou na antessala que a gente estava conversando antes, ali nos bastidores, que eu perguntei, isso aqui é um fake, não é medalha original. Você carrega mesmo ela, você leva ela. Você visitou quantas escolas? Quase 100 escolas, né? Beirando 80, quase. A gente teve 242 convites. Foi E muito você levou convite. essa medalha para todo mundo encostar, tocar na medalha, né? Sentir o peso realmente de uma conquista, né? E até motivar também, né? Muitas delas, né? Porque às vezes as pessoas acham que o cara é o chinês, americano, alemão. Só esses caras que conseguem, entendeu? Fica distante, que a gente vai vir na narrativa na TV. E não, é um cara aqui, ó, de Sobradinho. É engraçado quando as pessoas me encontram na rua e falam, nossa, achei que você era mais alto. Eu falei, não, sou baixo e magrinho. Esse cara aí, velho, é capaz de ganhar uma medalha. Eu vou confessar, assim, eu achei que eu nunca ia ter você aqui. É. E eu tô muito feliz de vocês estarem aqui. Oh, Tô prazer. orgulhosa. Se tivesse assim, porque- falado comigo, tinha ido mais rápido, ó. Mas a menina tem meses que eu mandei essa mensagem. Aí um belo dia eu tô lá assim, agora que eu vi a mensagem, meu coração, né? Como assim? Ele viu a mensagem.
Porque eu realmente, porque daqui a pouco tu começa a dizer assim, nossa, vai ser inacessível eu chegar nessa pessoa, conversar com ela. Eu acho que eu te encontrei esses dias no shopping, Sim. e foi muito engraçado, que ele tava passando, era super tarde, o shopping já tava fechando, acho que era perto das 10 da noite, eu tava ali também, que eu moro por ali, e ele tava ali sozinho, caminhando, né, olhando um carro e tal, ali. Eu, oi, Caio, você lembra de mim e tal? Não sei se você vai lembrar dessa cena. Lembra? E aí eu falei assim, nossa, olha que bacana. Ele aqui curtindo a dele, passeando. E foi logo depois da Sim, conquista, sim. né? Eu não vou pedir uma foto, nada com ele, eu vou ficar bem na minha. Imagina o assédio que tem em cima, né, nesse momento agora, porque foi logo em seguida. Eu fui pra casa e falei, olha que bacana, ele acabou de ser medalhista olímpico e tá passeando aqui, curtindo, né? Tranquilo. Tendo o seu momento, né? Que deve ser muito raro agora, né, Caio? Ou você É, consegue. Não, hoje é tranquilo. Tá mais Brasília é bem legal. A galera de Brasília, eu vejo que as pessoas reconhecem e não ficam. tietando, É o assim. jeito do brasiliense, eu acho, né? Não é de que não é reconhecer, é de o jeito mais. Ah, eu vi o Caio ali, Respeitar, medalhista. né? Se eu tiver em São Paulo, assim, aí já é foto e vai pra outro lugar, a galera reconhece. É bem legal. Quando eu cheguei, eu falei assim, não vou pedir uma foto, eu vou, porque ele tá ali curtindo. Eu fiquei pensando, imagina, deve ser um raro momento ele tá aqui no shopping, conseguindo caminhar, sem ninguém ficar Mas tirando eu gosto porque assim, eu brinco, né, Fabinho, a que. gente fala sobre Poxa, eu isso. fui xingado tanto na rua que agora as Agora pessoas estão eu pedindo quero pra tirar ser. Tá pedindo foto. pra tirar. Eu não fico me Chegou o meu sentindo mal. momento, chegou É. o meu momento. Mas ali eu tava no. Meus filhos foram passear e tal, e Aham. eles gostam de uma brinquedoteca lá, e a gente. Foi por isso que eu tava Tava esperando ali, a hora tava, dele. entendi. Caio, como é que foi a preparação, a rotina, né? A alimentação, enfim, tudo que envolve para essa prova que você conquistou essa medalha. Se você fez algo diferente em relação a todas as outras competições que você já fez. Que a gente tá falando de Rio, enfim. Ah, você sentiu que você se preparou diferente dentro aqui de você? A gente tá mais maduro também, né? Da primeira. Vai tendo os erros, né? Das grandes competições. É, eu vou contar uma historinha aqui, que eu sempre conto de Londres, já contei em vários outros lugares. Uhum. Londres 2012, cheguei muito bem e tal, mas eu tinha 20 anos ali. É o primeiro ano que você pode ir pra Olimpíada, né? No adulto. É o primeiro ano adulto, né? E aí eu fui pra aquela Olimpíada e tal. A prova era no Palácio de Buckingham. Então tinha toda uma complexidade, porque a rainha assistia a prova lá, Uhum. tinha uma bandeira hasteada quando ela Formalidade tá. londrina. É, uma formalidade. Aí, então, prova 4 horas da tarde, 11 horas saiu o ônibus pra vila. 11h20, 11h30 a gente tava lá. Poxa, ia ter que almoçar super cedo, né? Aí eu tomei café ali 7 horas da manhã, almocei 10h30, 10h50, entrei dentro do ônibus e cheguei lá. Quando deu ali umas 2h da tarde, fiquei com fome. Claro. Falei, cara, eu não posso Até fazer. aguentou muito. Eu não posso fazer uma prova com fome e tal. Em vez de eu ligar pra nutricionista, né? Já tinha uma nutricionista e tal. Em vez de entrar em contato com os meus pais, né? Que são meus treinadores e tal. E ali é tipo um camarim, sabe? Tinha Uhum. algumas. Aí tinha maçã, banana e barra de cereal. E eu falei, cara, eu preciso comer alguma coisa e tal. O que que eu como? O que que eu como? Aí fiquei ali na minha linha de raciocínio. O que que eu posso comer aqui que não me faça mal, né? Pô, Uhum. falei, pô, vou comer a maçã. Maçã, fruta super elogiada e tal. Vou comer. Aí, pá, comi. Eu lembro até hoje, cara, como eu me lembro disso. Eu lembro de falar assim, não, se você comer a maçã, limpa até as cordas vocais, né? Pô, Sim, gente, o não, corpo mas vai mas absorver isso aí e tal. E aí, pá, comi 2 maçãs. E fui pra prova. Cara, quando começa ali, ó, pega pra capar mesmo, né, que a gente fala. E comecei a passar mal. Me dá uma congestão, vomitei a maçã a prova inteira. Eu só vomitava a maçã, cara. Terminei a prova mal, cara. Terminei assim. Mas também dá muita Caiu fome. hipoglicemia também, né? Muita Porque aí fome. você para de absorver o glicogênio, o corpo. É uma bagunça ali pra uma Olimpíada. Termino em 37º. Termina assim, cara, eu não consigo mais nem dar um passo. Passei a linha de chegada na raça. O cara me levou na cadeira de roda. E aí, eu brinco que só eu, Adão e Eva e Branca de Neve Sabe? caímos no conto da maçã, né? Acreditei que a maçã podia me ajudar. Ele não usa nem iPhone mais por conta disso, Da- só os Android, por conta da maçã. Mas são os aprendizados, né? Eu falo, me deram também uma vez rapadura. Todo atleta gosta de uma rapadura. Água com rapadura. Me fez um mal danado, uma diarreia absurda. Parei no meio da maratona. Era uma outra até em Campos do Jordão. Parei atrás de uma moita. E fiquei ali. Só via os atletas que eu tava competindo passando, olhando. Eu vi, então tá, né, Mata? Fica aqui. Nunca mais eu, assim, não como mais rapadura. Mas são aprendizados que a gente vai tendo, Não, né? e eu lembro de falar com a nutricionista, ela falou, Caio, a casca da maçã, o problema é a casca, ela é indigesta.
Então, na hora que o seu corpo mais pediu ali energia do corpo, ele tava fazendo a digestão da casca. Então, ele mandou pra fora. Cara, Né? E eu lembro do meu pai assim, quando eu cheguei, aquela coisa de pai o que com a que mão. você comeu? Aí ele falou, você jogou uma preparação olímpica por causa de uma maçã. Então, a gente conta, Tem falando da uma maçã aí medalha. no estúdio pra dar pro Caio? Não, não tem problema nenhum com a maçã. O ponto aí é... Eu até parei de contar essa história na escola, que um menino falou, tio, por isso que eu não gosto de maçã. Eu falei, não, maçã não, não tem tem que comer. culpa. A culpa foi eu. Não faça... Primeira dica que eu dou, não faça nada que você não tá Exato. acostumado. Não faça. Se você tá acostumado, aquela é a tua rotina, você treinou assim, se preparou assim, não inventa porque você assistiu Sim. um rios de alguém e dando uma dica, né, na semana da prova. Faça o que você tá É que nem usar acostumado. tênis novo, né? No dia da prova, aquela coisa toda. Meia, aquele short. Não inventa É. moda, né? Tudo que você nunca Então, fez. eu fui pra Paris, né, primeiro, emocionalmente, eu queria estar com aquele primeiro amor, aquela chama de Londres, 2012. De um sonho realizado, agora eu sou atleta olímpico, né? Porque você Meu vai Deus, formando. diferente. Você falou, você acreditava na medalha? Não, você vai primeiro. Aí Você, começou a ficar mais... hoje você vai para Campeonato Mundial, aí fui medalhista em Jogos Pan-Americanos 2015, fui sexto no Mundial de 2015, atleta olímpico em 2012. Isso aí tudo vai crescendo, né? 2016 eu sou quarto na Olimpíada. E aí eu quase, né? Eu cheguei perto. Aquilo, eu fui lá para dar o meu melhor, entregar o meu melhor. E esse quarto me surpreendeu. Eu fiquei orgulhoso desse quarto. Não foi um sentimento de frustração. Então aquilo eu falei, caramba, eu quase fui. Meu Deus, eu posso ser. Ali tu começou a visualizar, então, Ali eu acho que foi. a bandeirinha do Brasil subindo, o hino nacional. Ali eu falo, será que eu vou ter uma nova chance de chegar tão perto de uma medalha igual naquela? Foi ali que foi nascendo. E a esse alimentação ali também do Rio foi totalmente diferente. fiquei- Né? Tem que lembrar Foi bem A marcante prova do foi Rio, 2 né? horas da tarde, no Rio de Janeiro. Então eu fui, eu jantava todo dia, almoçava todo dia, 11 horas da manhã, uma comida específica e treinava 2 horas da tarde, porque o meu corpo tá acostumado com aquilo. Então eu já fui com o Caio mais maduro. Sim, né? umidade, tudo diferente completamente de Brasília, né? O clima de lá. Não, mas eu também é cheguei assim. com antecedência, Sim, fiz sim. aclimatação, Uhum. me preparei muito bem, uma Aham. preparação assim, e mostrou que cultivar esse talento podia gerar frutos. Foi ali que eu comecei a entender isso. Aquela ousadia, eu fui pra lá, acho que 25º do ranking mundial. Você sai de lá quarto, você fala, Caramba. caramba, poxa, eu acho que eu tenho... Porque eu lembro de uma prima minha falando, que a minha família foi, né? Uma prima Aham. falando, poxa, a gente veio aqui pra torcer, hoje o nosso parente tá ali, que coisa legal, a gente só veio curtir, ele podia ser o último. Aí ele chega ali, Chega- brigando por medalha. Aí eu lembro da minha esposa respondendo, ele é bom, você Ele tá é- achando o quê? Você acha que essa do Rio teve um ciclo... Foi um ciclo mais difícil de todas as outras? Não. Não. Cada uma tem a sua Tudo dificuldade? tem, mas ou... não, foi bem legal, foi bem positivo. É. A gente tem uma história bem legal, assim, porque eu faço um desabafo ali na zona mista depois do Rio, Lembro dessa né? entrevista. Falando, poxa, tem 9 anos que eu tô marchando e não tem um dia que eu não saio de casa que eu não sou xingado. Xingado, exato. E aquilo me pegou. Por que eu falei aquela entrevista? Porque já tinha aquilo lá. Só que eu tava acostumado, tava calejado. Porque de onde nasce essa entrevista, né? A vontade. É porque daqueles 9 anos que eu tinha até o Rio de Janeiro de carreira, não tinha um dia que eu não era xingado, cara. Nenhum dia. Então, e aí, quando eu vou pro Rio de Janeiro, mexe comigo, porque também tem uns xingamentos ali, tem um desrespeito. Porque o brasiliense, ele era covarde, né? Ele abria a janela e xingava. O carioca, ele já falava na minha frente, assim, pá! E aquilo me chocou, sabe? Porque uma ousadia, porque assim, na verdade não é um preconceito, aquela coisa pesada, mas é um Conhecido, né? desrespeitos que, né? Isso vem da época da tua mãe, né? Tá? Da minha mãe, mulher, na Era década muito de 90, marchando, né, andando pela Ela também rua. sofreu esse tipo Sofreu muito, muito. muito. Tanto que eu entro na marcha e eu sabendo disso. Ninguém treinava na rua, mano. Todo mundo treinava dentro de um estádio. A gente falava pro menino que ele tava pronto pra ser marchador, a gente falava, vamos pra rua. Pra quê? É o teste de fogo. Que hoje você vai ouvir e vamos ver se você tá pronto. Quantos meninos do nosso projeto, parou por causa disso? E quando eu reuni a seleção brasileira de marcha atlética, todo mundo tinha uma história. Uma pior que a outra. Então, no Rio de Janeiro, quando foi assim, presencial, assim, me chocou. Porque poxa, nem o espírito olímpico, assim, do momento, né, da cidade olímpica, mexeu com as É um pessoas. esporte olímpico, tava ali muito É. claro que é um esporte olímpico, Poxa. né? Que eu fui fazer o treino, teste, onde ia ser a prova. Que a E aí gente- você desabafou pro jornalista. Aí ali eu desabafei, falei, poxa, não tem um dia que eu não saio de casa que eu não sou xingado, sabe? Mas quando você tem família que te apoia, né? Essa é a minha entrevista. Você chega aqui, é quarto do mundo, eu saio todo orgulhoso.
Então, essa parte Acho que você já estava assim no limite do limite, né? Você tá em casa e não ser respeitado, Não ser né? respeitado. Em E aí, quando eu casa. volto pra Brasília, e o primeiro treino, eu não consigo nem treinar. Gente parando o carro, gente buzinando. E tem uma pessoa que pediu pra tirar foto. Porque não dá, você tá marchando ali rápido. Ali no vai, tira Jequitibá, foto. Ali no Jequitibá, em Sobradinho. Em Sobradinho. Mas aqui no Parque da Cidade também, a gente Também. faz alguns treinos aqui. Então, a gente nasceu, tanto que teve um dia, né, depois do Rio e tal, a gente tava fazendo um treino de sábado, muitos quilômetros. Cara, toda hora. Pam, pam, vamos lá, campeão. Foi esse dia, a gente tava eu tava acompanhando ele de bicicleta, ele olhou pra mim. Que Hoje tá estranho. Mudou, diferente. Hoje tá mudou o diferente. tom da buzina, né? Não, quando acaba o treino, que foi cansativo, porque. Valeu, obrigado, não foi? Foi. Aí nasce a frase. O som da buzina mudou. Até na parte rural, os chacareiros, assim, a galera passando e buzinando, ou então gritava, campeão. Eu falei, hoje todo mundo tá apoiando. Hoje é o dia. Você, como assessor dele, amigo de muitos anos, você sentia muito isso também? Pra você, Muito, isso muito. também te Não, às vezes eu te brincava de batia? machar. Eu falei, e só que eu queria retrucar, eles não retrucam, né? Eles não, mano. Era um combinado com o que eu tinha comigo, que eu não ia ficar batendo boa. boca. E ele falou, Entendi. mas você nunca me contou esse combinado. E ele não me falava, aí eu falei, quem foi? É você. Eles mandavam é você de primeira já. Caramba. Que era assim, a minha raiva era esse desrespeito mesmo. Porque assim, poxa, se você não gosta de um estilo musical, né, hoje, você não vai lá no perfil do cara xingar o cara ou fazer uma piada. Você só não escuta. Só não escuta. Eu não tô pedindo pra Não amarem. gosta de show, não vai. Não tô Exatamente. forçando gostar da marcha Sim. atlética, né? Pelo amor de Deus. É verdade. E a gente ouvia. Eu toquei nesse assunto depois, na zona mista de Paris Aham. também, né? Porque eu até conto que eu falo, o dia que eu escolhi ser machador, que teve o dia que meu pai me convidou, mas teve o dia que eu falei, pai, eu quero, topei. Foi o dia que eu escolhi ser xingado e não ter problema, entendeu? Isso não pode me mexer, não pode mexer comigo. E essa era a minha. Eu queria falar para as pessoas sobre isso, porque quando esse desrespeito, hoje tem um hater, né? Porque agora, antigamente era o cara do vidro aí que eu falei. Mas tem um hater que fica ali. Qual é o intuito dessa prova? Pra que tem essa prova? O triste é ver, eu sempre falo dessa aí, né, Babi? É triste ver que essa é uma prova olímpica e o futsal não é. Eles ainda vão. Aí vai. E aí até falo, né, na entrevista, né? Eu falo ali na zona mista de Paris, que eu falo, qual é o intuito dessa prova, né? Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Que eu falei, qual é o intuito dessa prova? É quem anda mais rápido, é uma prova de andar. Caminhar, quem anda mais rápido. E Ver o pace, né? e esse ritmo ganha de muita gente correndo. Ficou meio ácido o jeito que eu falei, porque parecia que eu tava dizendo, eu ganho de você correndo. Não, eu tô falando que, cara, fazer 3,50 por quilômetro. Eu fiz os 3 últimos quilômetros, 3,45, 3,46 Tá e falando o de último atleta de 3,43. maratona com top, né? De meia maratona, top. com O esse amador que Não. faz isso, ele tá bem, né? Por exemplo, ele tá correndo e a gente tá caminhando com juízes, regras. Tem uma complexidade, porque o Sim, tem mais esporte isso. tem. O esporte é arte, ele é abstrato. Não dá pra você racionalizar, né? O país do futebol, que se diz o Brasil, Além de ser rápida, tem todas essas regras também, Tem né? todas Qualquer essas forma regras. que você pisar diferente, não sei, tem todo um. tudo é uma complexidade, Tudo. de uma beleza artística até. Porque o que faz 11 cara, 12, 22 cara correndo atrás de uma bola? Faz sentido? Não, mas é a arte do cara que não desiste, da jogada, do Verdade. E esquema. que muitas vezes a palavra do juiz é soberana e ele pode. Uhum. Ó, não gostei, pronto. Então a marcha atlética, ela é um xadrez, cara. Poxa, eu tenho que lidar com 20 quilômetros. Já não é qualquer coisa. Eu tenho que lidar com meus próprios fantasmas, porque a gente tem nossos problemas. Aí eu tenho um adversário aqui, que o cara quer me ganhar, eu quero ganhar dele. E tem um árbitro, cara, te olhando a cada 200 metros, um árbitro Nossa, a cabeça. de nacionalidades diferentes, subjetivo, com o pensamento dele, a gente não sabe qual é, me analisando, olhando, e você, meu Deus, será que ele tá gostando, não tá gostando? E a própria peso de uns Jogos Olímpicos. Então você tá fazendo tudo isso e tem pessoa menosprezando, que não Mas o consegue ver a técnico ainda reconhecer. falando, né? A torcida, uns, É né? um xadrez, cara. É, um muito xadrez doido de tanta isso. racionalidade. Tem prova assim que eu saio que parece que Não tá quer falar saindo com ninguém. fumaça na minha cabeça, assim, tanta Eu coisa. lembro que eu tava fazendo essa da volta do lago, e aí já tava não aguentando mais. Aí chegou um monte de gente pra correr comigo. Não, vamos lá que eu vou te acompanhar. Eu digo, faz um favor pra mim, espera na chegada, eu já tô lá. Porque eu não queria mais nem ouvir ninguém, era só eu comigo mesma. E ali meus pensamentos, as minhas dores, né, as dificuldades. Quer fazer um favor? Me espera lá, eu já tô chegando. Porque às vezes é isso, né? Você não quer ouvir mais nada, você só quer cumprir aquilo que você se comprometeu. E aí você tá levando
a bandeira do seu país, Mais ainda. né? Quando eu vou para essas competições, circuito mundial, cultura principalmente dos europeus é Caio Bonfim, né? Que eles pegam meu primeiro e último, Sobradinho, Brasil. Eles não falam muito Brasília. Uau. Então, eu tô levando a minha cidade, entendeu? Eu tô levando o meu país. Eu gosto de competir com a camisa do Brasil, né? Eu peço pro meu clube, às vezes, liberação para eu competir com a blusa do meu país lá fora. Estamos levando isso aí. Poxa, eu sei, talvez você não goste de marcha atlética, mas, pô, você tem um segundo melhor no mundo, né? Do que propôs fazer. Imagina o segundo melhor advogado do mundo, né? O segundo melhor médico. Eu me vejo assim. Você tá representando tudo. Aí tem uma galera que tá. Então, a minha preocupação de citar isso para fechar a sua pergunta Uhum. é do preconceito, que 2016 é a medalha que a gente tem, que não tá na prateleira. Porque esse preconceito é quebrado aqui. Nosso grupo chegou a ter 35 marchadores, nosso grupo do caso lá em Sobradinho. E a galera marcha hoje na rua, não tem essa história de marchar no estádio. Entendeu? Tá todo mundo mais à vontade na rua. Todo mundo recebendo apoio. E até ali, Sobradinho, né? Eu acho que ela mudou também muito, né? As pessoas dali, né? Eu acho que a população enxerga diferente. Não, e A às vezes festa que foi pra você. E os caras passam e falam assim, ô Caio, tá tirando os 2 pés do chão, hein? Cuidado. Então, Então, eu eles tô estão sabendo da interagindo. Então é muito Tô te legal. olhando. Saber que Muito. talvez Olha. o ano que eu comecei, que meu pai me convidou a marchar, que eu topei ser marchador, tinha um menino que foi junto. Ele parou porque um dia foi xingado. Então, você sabe que hoje tem essa molecada toda aí. Pô, a gente foi pra Olimpíada, eu, Caio Bonfim, Max Batista e Gabriela de Souza Muniz, 3 atletas de Brasília, da marcha atlética, nos Jogos Olímpicos, que nasce de um projeto que a gente já contou a história do pai. Tá? Sim. Cara, a gente tá num ambiente saudável Muito. para que esses meninos que chegaram com 11, 12 anos no projeto, eles hoje são atleta olímpico, olha o salto. Então eu tenho muito orgulho de, nesse desenvolvimento, a gente poder ter quebrado. Tem tantas dificuldades para ser atleta, você sabe, né? Muito. O apoio moral, porque eu falo mais do apoio moral do que do financeiro. E o apoio moral vem desse desrespeito. Né? Porque vem no churrasco da família, um tio faz uma piada, você vai pra escola, além dos alunos, até o professor não entende. Todo aquele apoio moral vai faltando, vai faltando. Aí depois disso, olha o quadro de medalha no final dos Jogos Olímpicos e fala, olha o Brasil onde tá. Podia ter ganhado mais medalha. Eu não falava que você acorda cedo todo domingo pra correr, você não bebe, você não sei o quê, você não sai Tem pra que dançar. desfrutar da vida, sei lá o quê. Nossa, vida eu tá não passando. posso te convidar sexta, sábado, nada, porque tu tem competição domingo. É isso que eu escolhi. É isso que eu escolhi pra mim. Tá tudo certo. Tá tudo Mas bem. as pessoas ficam, né? Parece tipo assim, te Tem veem um como... molde, e o atleta, ele é de... Eles estão descobrindo, tanto que o esporte mais praticado do mundo hoje é a corrida de rua. corrida de rua. Porque a galera tá descobrindo, caramba, tem uma dopamina muito legal aqui, negócio de doido, qualidade, né? Eu até postei essa semana que aumentou muito os números dos praticantes de corrida de rua, assim, que bom, né? Porque eu acho que a gente só tem a ganhar, né? E o Brasil tá se destacando muito E também, Brasília tem uma altitude né? diferenciada. Pra treinar. Aqui a gente não sabe o que é guarda-chuva também, que é outra coisa. Não, é sombrinha o nome, inclusive. Aqui é um dos melhores ambientes que tem, porque a gente fica falando de agosto, setembro, que realmente é difícil. E quem treina aqui em Brasília nessa época, Se dá bem faz a muito. prova em qualquer lugar Em do qualquer mundo. lugar. Já veio gente pra cá, amigas minhas de São Paulo, pra fazer a volta do lago e quebraram no quilômetro 60. Eu falei, desculpa aí, tá vendo? Desculpa aí. Mas o resto do ano é muito gostoso. Sim. Esse ano foi maravilhoso a treinar aqui em março, abril e junho. O friozinho que a gente pegou, maravilhoso, Nossa. com altitude. Eu bati todos os meus recordes saindo de Brasília. Não foi falar, vou fazer um treino especial em tal lugar aí que eu faço. Campings de altitude e outros lugares. Mas ele é o melhor lugar Mas do vindo de mundo, Brasília. gente. Então a gente tem um lugar maravilhoso que eu tô falando isso porque eu juntar as forças, né? É. O corredor de rua, o marchador, o triatleta, essa galera que curte Brasília e curte o meio ambiente como atividade física, né? Caio, o que muda na tua vida? O que mudou depois de você conquistar essa medalha olímpica, assim? Você sente que tem mais pressão agora em cima de você? Sempre teve, né? Mas, assim, é uma pressão diferente? Principalmente porque a gente até ia tocar isso no final aqui, das últimas perguntas, porque tá vindo aí o ano que vem, 2025, pra cá, a 26. marcha atlética, 26, né? A marcha atlética. É a primeira vez, né, que vem para um Mundial em Mundial. hemisfério sul do mundo. mundial. Então, assim, Brasília vai ter que respeitar mais do que nunca Não, eu a acredito que marcha vai estar atlética. cheio, assim, de Cheio. ai, vai ter galera torcendo. Eu espero que todo mundo vai pras ruas, né, pra, tipo, torcer a favor, né? Não ficar xingando, né, gente? Fica aí a dica já, tá? Não, a galera não faz. Não vai, não. Você viu que em 2016 pra cá, não Uhum. tem mais reclamação. Não tem. Mas tem. o que você acha que mudou, assim, depois dessa conquista, em relação à pressão, assim? Você acha Então. que tá muito... Principalmente já, porque a gente tá um ano
Aham. da próxima competição, que vai ser em Então, casa. tem a responsabilidade de uma prova, né? Um mundial de marcha atlética em Brasília, então você quer estar bem, né? E eu não sou. Aí essa pressão ela é mais um privilégio, né? Porque você quer estar entre os melhores do mundo. Você quer que a galera te reconhece. Aí na hora que vem, olha, a pressão tá. Então, assim, É. é um privilégio essa pressão. Você só consegue se colocar nessa pressão se você estiver bem. Então eu fico feliz. É, Agora, sobre a pressão, tem duas coisas. Uma, eu tenho 34 anos. Se era pra exigir de mim, perderam 10, 15 anos É. aí, né? Próxima Olimpíada eu tô com 37. Quem quiser exigir alguma coisa, Não. você perdeu a chance. Você acha que tem limite pra se aposentar? Que dia? O que tu acha? Não, Já minha mãe, a gente falou Eu aí sei que de tu tá no marchadora. auge, mas eu já tô. Porque a gente tem que começar a Aham. pensar, né? Eu acho que. Não, eu quero ver até onde meu talento me leva. Perfeito. Entendeu? E, poxa, eu acabei de vir de uma Olimpíada e consegui a medalha. Tá, Então eu sei que eu não tô numa descida, eu tô na crescente. Melhor resultado da Perfeito. minha carreira. perfeito. Então, eu tô no meu auge. Eu quero É. prolongar meu auge. Então, todo ano, eu sempre falo, meu auge é o próximo ano. Então, todo ano eu quero ver Perfeito. até onde esse talento me leva. Né? A minha mãe, há 40 anos, bateu o recorde dela, pessoal. Pois é. Então, poxa, Céu é o limite. Não. hoje a tecnologia melhorou, Melhorou. a medicina, Tudo. a suplementação, Suplementação, todo o conhecimento sobre o corpo, né? A parte de nutrição, de fisioterapia, né? Do próprio treinamento, fortalecimento, prevenção de lesão. Então eu acho que a gente pode. Então eu vou trabalhar assim, né? Tem uma diferença mental na hora de você competir, defendendo um título, ou só. Eu que só quero chegar lá entre os primeiros. Você já consegue ter esse sentimento, assim, dentro de você em relação a isso? Não, eu sempre faço. Eu sempre tento fazer a prova ser a mesma prova. Que ela não mudou a quilometragem, Vai entendeu? mudar, né? É, vai mudar. Isso, é legal, legal Vai você mudar, falar. vai Então, mudar. como eu. 1 quilômetro, mas é 1 quilômetro, né? Vai mudar. Pra ano que vem vai virar 21, meia maratona. vai meia maratona. E a maratona. Então vai ter 21 e 42. Hoje não existe maratona? Não, só existe. Existiu 20 ou 35. Aí agora vai aumentar pra 42 e o 20, 21. Eu acho que a ideia é mudar a nomenclatura para que as pessoas da corrida que fazem meia maratona e maratona Tá. se aproximarem e ver, caramba, esse cara meteu esse tempo. Muito bom. E às vezes no 20 ele não tinha essa ideia, no 35 também não. E com a maratona, né? Tá. Aí o cara rodou 2 horas e 55 na maratona. O cara é bom, hein? Entendeu? Poxa, bom pra caramba. Então, essa ideia eu tento trazer esse ambiente que me fez ter a minha melhor prova. Entendeu? Pra eu chegar naquele lugar e não ficar pensando muito nisso, Uhum. tentar trazer um peso que. Sim. Porque se você trouxer o peso da Olimpíada pra uma Olimpíada, você chega lá pesado nas costas. Então você vai mais Boa. leve. Boa. Entendeu? Eu gosto de estar tranquilo. Eu gosto de estar tranquilo. Porque, realmente, eu gosto, assim, pra você entender, assim, quem tá me ouvindo, como é que é um pensamento de um atleta igual. Eu tento passar a linha de chegada. Quando eu olhar pra trás e fazer uma reflexão do caminho até ela, eu entreguei tudo que eu podia. E aqui eu vacilei. Aqui não. Aí você vai melhorando. É assim que eu gosto de fazer. Perfeito. Entendeu? Então, se eu passar aquela linha de chegada e entreguei tudo, cara. Igual Paris. Trabalho, treino, Se eu fui o último, era o que eu podia. Foi o meu melhor, cara. É o que eu podia ser. Né? Ali só tem os melhores do mundo, que muitos bons ficaram fora. O recordista mundial, que hoje é o primeiro do ranking mundial, do circuito mundial, não classificou pra Paris. Então, esse ano eu já pedi pra ele 3 vezes. Um ano atrás, ele não conseguiu ir pra Paris. Então, o nível é altíssimo. Eu ganhei. Se eu for o último da Olimpíada, fui melhor que o melhor do mundo. Maravilha. Entendeu? Então, era esse pensamento que eu gosto de trazer pra que fique leve. Isso é muito bacana de você falar, né? Porque a cobrança é só ali, chegou em primeiro ali. Ué, mas e o que ele deixou pra trás? Olha quantos ele deixou pra trás, né? Quanto você teve que chegar, pelo menos naquele bolo ali, pra ser um dos 4 primeiros, que pra você falou, opa, peraí. Rio de Janeiro tinha 70 atletas. Eu fui 4 de 70 E olímpicos. esses 70 quantos deixaram pra trás, né? Pra conseguir 200 não índice. foram. Não, e nas Olimpíadas tem um detalhe muito, muito específico da prova da marcha, é que uns 20 atletas tinham chances de ganhar a medalha de ouro. 20 atletas, assim, todos no mesmo nível, durante a temporada inteira. E esses não foram. Não estavam. Não Então, vamos lá, mas estavam. você imagina o tanto de gente boa. Que loucura. Tanto que nem tem bets pra marcha atlética, porque o cara não vai. Não dá pra fazer aposta Não dá na pra fazer. Que conselho que você daria para os jovens atletas que sonham com essa medalha, quando tu Medalha. vai numa escola, principalmente ver as crianças lá, tipo, com aquele olhinho brilhando, assim, que... Quando eu vou numa escola, que nem todos são atletas, eu gosto de falar pra eles sonharem. Eu gosto de uma história de um pedagogo americano que foi lá no prezinho e perguntou:
tem algum artista aqui? Aí todo mundo, ele foi no 3º ano do ensino médio, fez a mesma pergunta, meio infantil, né? Tem algum artista aqui? Ninguém levantou a mão. O que aconteceu dali pra cá? As pessoas são as mesmas, né? É que às vezes você desacredita no meio do caminho, você acha que não dá, como eu disse, acha que é só o chinês, o americano. Sonhe alto. Talvez tenha um advogado, um médico, um cara da matemática, um músico, um artista. Não desperdice seu talento, né? Para os atletas, então eu gosto que sonhem, acreditem, porque a distância, eu já falei isso para ele, a distância minha para essa medalha é daqui para Marte, era para mim, de tão longe, inacessível. E cada dia tu, sabe, tu vai trabalhando e vai ficando mais perto e valeu a pena ter acreditado. Então, para os jovens atletas, eu gosto de ir mais fundo. Eu não conheço nenhum ex-atleta. Ontem eu encontrei a Leila, né, do vôlei, senadora, e ela me deu algumas dicas sobre a aposentadoria. E o brilho no olhar dela contando as histórias dela, que ela foi convidada para ir na Filipinas agora, porque ela é muito querida lá. Você não vê um discurso de arrependimento quem foi atleta. Dessa galera que abriu mão do final de semana, que teve que viajar. Eu fico 50... Do meu joelho aqui das dores que eu tô. Das dores. Da alimentação, do que eu abri mão. Você não vê o atleta se arrepender. E na verdade ele queria voltar e viver tudo de novo. E agora, depois da medalha, eu tirei muita foto com muitas pessoas, eu encontrei muita gente que falava, Caio, eu era muito boa no handball. Uma falou isso. Caramba e tal, mas eu não levei a sério. Como eu queria ter meus 18 anos de novo. Aí você já vê um discurso de arrependimento. Então, você que está começando, você que é um atleta, não desperdice seu talento, porque lá na frente vai valer a pena. Eu sei que você... a juventude a gente tem só uma vez. Eu perdi muitos amigos com essa conversa. Super talentosos, maravilhosos. Caras que eu ia pra competição, não vinha com medalha, eles vinham com medalha. Entendeu? E hoje eu tenho uma medalha olímpica e não tem. O que aconteceu nesse meio do caminho? Eu vou viver minha juventude, eu vou fazer as coisas, curtir, eu tenho que curtir. E no final tem esse discurso, né, de arrependimento. Então não desperdice esse talento. Eu olho pra trás e vejo assim, minha trajetória não foi muito longa, foram 10 anos apenas, mas pouco pra corrida. Mas eu tenho o maior orgulho da minha trajetória. Em nenhum momento eu me arrependi de acordar cedo, de não ter sábados e domingos em festas e beber. Eu tenho o maior orgulho quando eu olho pra trás e encontro a pessoa e falo assim, bora viver, por que não volta? Eu tenho orgulho, eu acho que é isso. Valeu todos os minutos, todos os segundos que eu investi, sabe, em mim. Na minha saúde, na minha qualidade de vida, né? Assim como você, né? Então, vida longa ainda pra gente, né? Caio, o que o esporte te ensinou sobre resiliência e foco? Que você leva pra tua vida, que você tá levando pra tua vida? O esporte, ele, depois que você vira um atleta de alto rendimento, ele vai casando com a sua vida pessoal, né? E aí eu acho que depois você leva todos esses aprendizados também pro dia a dia. Mas o esporte, ele tem esse poder, essa beleza, né? De te ensinar a disciplina, né? A companheirismo, a obedecer à autoridade, né? Não é todo dia que você vai lá, olha a planilha, ainda mais eu que era meu pai, e você fala, não acredito que ele botou isso, esse quilômetro todo aqui hoje. Você aprende que nem sempre você vai estar motivado, né? Mas você é atrás de o que você quer, né? A consciência disso. Aí você aprende a perder, né? O esporte tem esse poder de te ensinar a perder. Aí depois você tem a oportunidade de ganhar. E aí você tem que aprender a ganhar, você tem que descobrir que você tem que aprender a ganhar também, né? Porque você não pode ser soberbo, você pode ter... Aí o esporte foi me ensinando tudo isso aí, foi a minha identidade hoje, ela foi moldada pelo esporte. Então, foi isso que foi me ensinando, né? De você entender que o adversário também treina, aí você chega lá e você perde feio, aí você volta pra casa e fala, mas eu não... Próxima vez ele pode até ganhar, meu pai adora essa frase, ele pode até ganhar. Mas vai ser difícil, vende caro. Então, essa disciplina, essa resiliência vem disso, né? E aí eu fui aprendendo que eu gostava disso, né? Tem duas coisas muito fortes na minha identidade como atleta. O meu forte é a segunda-feira, que é o recomeçar, vamos voltar, vai dar, eu acredito, vamos. E minha melhor versão tá em movimento. Eu gosto de me movimentar. Então o treino não é um fardo pra mim, entendeu? Eu gosto. Entendeu? Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão difícil na minha vida, eu vou fazer muitos quilômetros, que lá vai oxigenando, vai indo. Então são isso que a resiliência
e o foco que o esporte me deu, que eu acho que eu sou dependente dele hoje em dia. Eu acho que com É, eu digo 80 que anos eu vou precisar Então, disso. 2 dias sem treinar, já começa a ficar agoniada, já começa a ficar diferente, né? Até o humor, eu acho que muda, né? O meu muda, Sim, fico sim. completamente diferente. Já viu ele, como que é a reação dele quando ele ganha uma medalha e quando ele perde uma medalha? Conta aí. É muito legal, assim, ele, nessa da Olimpíada foi muito bom porque, assim, aconteceu muitas coisas nesse período, antes da Olimpíada, a gente tentando conseguir até apoio, a gente não conseguia. E aí ele foi pra Olimpíada e o pessoal, você não vai? Eu falei, não, não vou ficar trabalhando daqui. Uhum. E fiquei tentando trabalhar daqui, né? E essa correria toda. E a gente, acontecendo várias coisas lá no centro de treinamento dele, toda a gente trocava uma ideia, aí teve um... Quando ele chega da Olimpíada lá, cara, 2 horas acho que era 3 horas da manhã aqui, eu e minha esposa 24 horas ligado, já tava assim, meu Deus, e ele me liga, acho que umas 4, 5 horas da manhã aqui do Brasil, ele me liga, e aí a gente olha assim, aí a gente só chora. A gente quase não consegue falar, tanto ele... E aí ele fala, a gente comenta assim, cara, valeu a Valeu. pena tudo. E foi algo que marcou muito, Isso te porque... emociona, né? Isso É. demais da conta. Na verdade, quase tudo que a gente conversa, É. assim, é porque muitas coisas nascem naquele treino ali. E Uhum. durante muito tempo eu acompanhei ele nos treinos de bike, e a gente conversava. Até falas, conversas que a gente tinha. Quando ele chega com aquela entrevista no final lá, eu falei, caramba, Rio de Janeiro. como é que ele foi- lembra de tudo? Não precisava de media trainer, não precisava de nada. E assim, mas é muito legal. Eu gosto muito desse posicionamento do final ali, que ele chega e ele... Essa oxigenação deve nascer nessa prova ali, porque ele lembra de tudo que a gente conversou, as falas são as mesmas, então não é... A nossa mente fica ali, né, amigo? Eu digo que é o meu momento, é minha terapia, tá? Eu fico ali pensando. Às vezes eu tô na academia treinando alguma coisa, correndo, eu ligo pra alguém e falo assim: olha só, aquele assunto, não sei o quê. Porque tu tá ali, né? A cabeça tá a mil, aí começa a passar todo aquele filme, né? Que você, todo. Enfim, uma vida inteira em 20 quilômetros. É muito doido, É. né? A vida Uma vida inteira. inteira em 20 quilômetros. É, porque na verdade, Ana, eu já contei isso. Mas esse é um sentimento verdadeiro, e ele já ouviu eu falar várias vezes, que a sensação que a gente tinha antes é que a gente era uma banda, um músico, e tava e a plateia não tinha ido pro show, cara. E a gente treinando, trabalhando. Ah, ué, mas e os seus amigos, sua família? Não, são os bastidores que estão fazendo acontecer, mas a O plateia... bastidor legal desse dia, deixa eu te contar, muito bom. Sabe o que ele fala pra mim? Ah. Ele fala assim, mano, depois que a gente tem que ele chora, ele fala, mano, me ajuda com o meu Instagram, mas não tinha como mais ajudar com o Instagram, porque a gente tinha, acho que 14 mil seguidores, de repente tava com 450. Meu Deus. Aí eu, mano, não tem Não como mais tem. responder as pessoas. Caraca. A gente atualizava, dava 10 mil a cada atualização, assim, da página. Muito É, louco. Aí não tinha E aí, como mais responder. aí a hora que eu... Minha esposa... Mas quando isso virou ano passado? Não, quando acaba a prova. Na mesma hora que Caraca. acabou Minha a prova. esposa, eu encontro ela, a gente chora e tal, ela... Deixa eu te mostrar um Tava com negócio aqui. 14 mil seguidores 14 e... milhões. 14 mil. Aí ela ficava fazendo assim e subindo, para, 10 mil, 10 mil. Aí ela falou, ó, seu Meu trabalho Deus. tá sendo reconhecido. Ah, E Aí ele a hora me que- ajuda. Não Ajuda. tem como mais responder as pessoas. Ele queria que respondesse as pessoas, não tem como Não. mais, já era. Eu não aquela- consegui. Caraca. Eu peço desculpa a todas as pessoas que mandaram tudo bem, mensagem. ele, Eu não 3 consegui. meses depois ele me responde, tá tudo certo. Eu não consegui. Como- Não acaba, não acaba. Meu Deus. Foi incrível, assim, é um sentimento bom. que eu tenho. Eu não tô te falando assim com soberba, não. mas Tô te é falando isso. o carinho de, assim, de mesmo. trabalho, falar, caramba, estamos sendo enxergados pelas pessoas. Porque talvez as pessoas até apoiavam e a gente não sabia. Então ali, cada mensagem é tão linda. assim, Vocês tão- acreditaram quando ninguém mais acreditava, né? Eu acho que tem muito assim, ou não, ou desconhecia. Era um sonho nosso e a gente tava seu- curtindo. Se eu não sou medalhista, tava tudo bem. Tava tudo bem. Eu vou atrás, eu tenho essa natureza competitiva. Eu não fui lá pra o folclore do olimpismo, Uhum. né? De ir lá participar. Não, eu fui lá pra entregar tudo que eu Sim. podia mesmo. Mas se eu não conseguisse, tava tudo bem, porque a gente trabalhou muito. A gente tava muito orgulhoso do que a gente construiu, entendeu? De falar com o patrocinador e às vezes o cara, não vale muito a pena, a gente não vê, né? Porque é um mercado. E a gente ficava, caramba, não, vamos lá. Mas a gente sempre, nenhum dia a gente olhou pro outro e falou, cara, vamos mudar de ideia, que esse negócio de marcha não tá dando certo. Era muito difícil conseguir patrocínios maior, porque lá o centro de treinamento, ele tem o apoio da Caixa... Da Caixa, sim. Loterias, né? Não é da Caixa, É da mesmo. Caixa, né? Mas você teve sempre alguns patrocinadores, mas eu sempre digo assim que davam tênis pra gente, que é muito útil, né? Várias outras coisas, mas
grana mesmo, né? Era Não, muito difícil. Eu nunca tive dinheiro, salário de patrocinador. Eu tinha tênis. Claro, sou muito grata, sempre fui. Mas era óculos, era tênis, inscrição de corrida. Mas dinheiro, assim, nunca vi. O nosso clube tem um patrocínio da Caixa desde 2011, né? Que nos ajuda, e 2013 um contrato mesmo. Legal, sim. E você batia na porta antes, era muito difícil? A Hoje gente tá muito mais Não, fácil? antes da Olimpíada a gente teve um monte de reunião, cara. Vou te falar. Um monte de Vou empresa. jogar aqui. Primeira vez que eu falo isso em Joga porque público. você é assessor, você Primeira tem que falar vez. tudo. Eu mandei 400 e-mails para empresas. A gente não tinha ninguém Antes da medalha. Antes da medalha. Perfeito. A gente não tinha uma agência de casting, não tinha nada. E aí era. Ele era o cara do marketing do Instagram, Ele é bom, e o hein? assessor, e o de recurso Continua com ele. Ele é muito E bom. aí eu sei que nesse período a gente tentou. O cara mandava e-mail. E assim, não era um e-mail, não, mandava personalizado, direitinho. Aí a gente recebeu algumas respostas. Algumas empresas falaram assim: ó, eu não posso patrocinar, mas posso fazer uma ação. Já ajudou e tal. Acho que uma empresa de São Paulo, umas 2 empresas de São Paulo. E aí quando a gente. Aí eu olho assim, cara, tá difícil. E ele falava assim, mano, a marcha é diferente. O pessoal não conhece a marcha atlética. Ele falava assim pra mim. Só que eu não entendi. Eu falei, poxa, mas tu tá aparecendo na televisão. É porque a gente tem todo um Mas estudo que um mostra estudo quanto a gente, se uma empresa tivesse que investir em marketing, Sim. quanto é que ela gastaria. Se ela tivesse uma camisa minha, ela teria de A retorno. mídia, E era, repercussão, tudo. teve ano que deu, sei lá quantos Não, milhões. teve um ano que ele assim, aqui na TV, na imprensa de Brasília, na TV, ou no Sport TV, na imprensa nacional Fosse também. clipar tudo aquilo e mensurar clipar, em valores, isso. O né? relatório dele, ele só aparecia menos que o Neymar na televisão, assim, por conta da expressividade que Acredito. tava vindo os resultados. Porque assim, beleza, eu tenho um vôlei De que é muito clipagem, bom, é. Uhum. mas só que como ele era um atleta de um esporte solitário, ele era o que mais aparecia. E mesmo assim... a E gente como o Brasília não tinha um futebol, o time ocupando aquele espaço também, isso tinha muita coisa, né? E aí a gente conseguiu esses 2 apoios só, de fazer 2 ações lá, vamos lá em São Paulo gravar uma story. Hoje tá mais fácil, tu manda um e-mail só, né? Acontece muita coisa, só que Verdade. assim, ele sempre fala isso, mano, a marcha é diferente, ele falava isso, É sabe? porque assim, a gente tem que contextualizar também. É. Quando a gente vai falar de um atleta do judô, aí vê o investimento e tal, o judô ganha medalha olímpica desde sempre, né? O judô é o nosso... Então é diferente, porque alguém construiu isso por décadas. Atletas, grandes atletas, personalidades que foram aparecendo, né? Hoje a natação tem um apoio totalmente diferente antes do Gustavo Borges, por exemplo, né? Meu pai gostava de usar o exemplo do vôlei, Vôlei. né? Ele falava, Caio, Bola sempre eu foi. era professor de educação física. Homem não fazia vôlei, não queria. Depois da geração de prata, só tinha aula com homem. Então as pessoas vão ter esse preconceito, esse negócio. Vai ter que ganhar uma medalha para quebrar isso. Então eu acho que como primeira medalha, né? Que você iniciou o programa falando isso. Primeira medalha da história do Brasil na marcha atlética. Então algumas coisas estão engatinhando, né? Estão acontecendo, que a gente está construindo. E eu quero que a marcha atlética não fique no meio do caminho, né? Como outros esportes que infelizmente ficou. E eu acho que vai abrir muito mais a partir do ano que vem com, né, com o Mundial aqui. Eu acho que realmente vai ter uma visibilidade, a gente vai ter atletas do mundo inteiro aqui. Do mundo inteiro. Inclusive, acredito que muita gente deve vir, esses atletas do mundo devem vir aqui antes para cá para treinar, né? Então acho que a cidade ela vai ter uma repercussão muito maior na mídia aí em outros países, né? Vão enxergar Brasília diferente. Eu até vi uma matéria tua que acho que foi o presidente da federação, uma coisa que falou assim que ele quando chegou com quem ia avaliar se Brasília estava apta, Foi o presidente da foi o Confederação. presidente da confederação, né, que teve. Ele trouxe pessoas para avaliar se realmente Brasília estava dentro dos moldes, né, adequados para receber um evento tão grandioso como esse. E disse que ele ficou extremamente surpreso com Brasília, né? É que a galera não conhece o Brasil. O Brasil tem Rio e São Paulo que chama muita atenção lá fora. Um cara é da Suíça e outro era belga, né? Isso. E eles não conhecem o Brasil todo, né? E ele não sabe as nossas belezas, né? Infelizmente, às vezes o que vaza daqui, sai de notícia, não é a positiva, às vezes é, né? E aí quando chegaram em Brasília, que eles chegaram, desceram, aí fizeram o Eixam, fizeram a esplanada, que a competição é na esplanada, em frente à catedral. Eles viram aquela beleza toda aí. Uau. Ó, a gente vai mostrar a cidade pra vocês. Aí, em 15 minutos, mostrou Do a cidade e aeroporto chegou no até hotel. aqui. Isso. Aí ele falou, a gente já chegou no hotel. Vocês falaram que ia mostrar a cidade. Então, mas a gente pegou um semáforo, que é a da esplanada ali embaixo da pelo rodoviária. chão. E ele falou, caramba, e aqui tem um hospital aqui, a delegacia aqui, o transporte aqui, tem Isso. metrô e ônibus. Aham. Tem tudo. Então, esse lugar... Aí eles falaram,
esse lugar é maravilhoso. Aí a gente falou, ó, a gente tem chance de ganhar como país sede aí, Olha né? aí. Então, Esqueci- Brasília chamou muita atenção pela arquitetura e pela essa organização urbana A que é. facilidade, né? Então, como essas pessoas vão chegar aqui nessa cidade? O setor Facilidade de hoteleiro, chegar, poxa. 15 Porque minutos. são 900 atletas, né? Imagina, vai O lotar mundo essa inteiro, cidade. porque a Olimpíada e campeonatos mundiais são 3 atletas por país. Esse mundial de clubes, de equipes, são 5. 5. Então, então, a Turquia vai trazer 5 e tal. A China vai trazer 5 e tal. E vai ter uma interação e a gente está conversando com as embaixadas para a gente ter, Caramba. né? Alguém que é de alguma embaixada aí Vai tiver a ouvir. movimentar muito essa Então, cidade. as embaixadas envolverem, apadrinhar cada país que vai vir, porque todas as embaixadas estão aqui, Boa. a maioria das embaixadas estão aqui, de fazer esse convívio Brasil, Brasília e o país, e a gente fazer ações que a população também receba com esse Mundial, né? Tendo atletas desse país. Então vai ser Imagina que muito vai bacana. movimentar hoteleiro, enfim, comércio, tudo. É que Brasília, tudo. assim, a gente falou dos patrocínios, né? Hoje eu tenho patrocínio da Caixa, da Puma, Uhum. né? Temos uma parceria agora com a Minovital de aminoácidos. O Comitê Olímpico, a Confederação, sempre me apoiaram, mas a iniciativa pública foi a que mais me apoiou. Bolsa Atleta, a Secretaria de Esporte do Distrito Federal, né? A Bolsa Atleta do Governo Federal. São isso que me sustentou. Então, Brasília, assim, iniciativa privada é muito difícil, né? Até lá no centro também, não tem. Seria muito bacana se alguma empresa do setor privado fosse patrocinar também, né? Não tem ninguém, né, patrocinando Não. lá. Não, tem a Caixa. Tem a Caixa, mas empresas privadas Hoje ele tem alguns apoios muito legais que a gente sempre menciona, que são, por exemplo, um fisioterapeuta que cuida dele. Acho que quantos fisioterapeutas? Temos eu trabalho com o Thiago, né? Fisioterapeuta, ali na Academia Unique. Então eu tenho a Unique é uma parceira minha, então eu malho Parceira ali. nossa, Somos patrocinador, cara. Não, é pra Unique, sempre. Nutricionista Érica Renner. Temos a fisioterapeuta só de parte respiratória, que é a Lara Rocha, né? Isso é valor que a gente não fica mensurando, né? Tipo, aí não não coloca tem. no Porque o cara papel tá ali, ali, No tô com papel, a são os dor, o cara caras que estão em recebe. cima, né? Eu Exatamente. tenho outro fisioterapeuta, o Júlio, que é osteopata. Eu tenho 4 fisioterapeutas, o Cassiano. São pessoas que vão ajudando. E assim, quando você tem essa galera, essa rede de apoio, me ajudou, né? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Não. Mas essa parte da iniciativa privada em Brasília, eu acho que tem um pouco de sentimento, assim, em Brasília, de que patrocínio, eu tô ajudando. Sabe? Tô te fazendo um favor. Eu fazendo um favor. Infelizmente é esse sentimento. Não entende que tem uma troca, né? Tem uma contraproposta muito bacana, Sim. principalmente hoje com as redes sociais. Dá pra fazer uma coisa legal. Então, não é assim, ai, tadinho desse atleta, ele tá sofrendo. Não, vamos fazer uma parada legal que dá pra gente construir, né? A gente fez uma ação com a Puma, por exemplo. Nós fomos lá, o Red Bull Leipzig estava aqui da Alemanha, né, em São Paulo. Nós fomos para lá e ensinamos a marcha atlética para os jogadores alemães e depois fizemos um golzinho, só que só podia jogar marchando. Então os alemães aprenderam a marcha e depois fomos jogar marchando e foi muito bacana. Então são ações de marketing que com criatividade dá para fazer um monte de Sim. coisa legal e bombou assim, viralizou. Então é muito bacana. E aí a dica, então, para as empresas, né? Por favor, apareçam, Chegando nesse né? mundial, Por eu acho que vai favor. aparecer muito, vale muito a pena. A gente que tem o e-mail aí, a tua caixa de e-mail cheia de propostas. Caio, eu vou fazer um ping-pong rápido com você. Vamos lá. Um momento inesquecível do esporte para você. Até hoje. A Olimpíada de Paris é muito forte, é um símbolo, Ouvir o hino para você, a bandeira do Brasil lá entre as 3 primeiras foi... Você consegue descrever esse... Eu fui anestesiado naquele momento. Eu não consegui nem curtir o sentimento direito, porque foi muito forte, porque foi a marcha atlética, o atletismo é dentro do estádio, né? Então o Stade de France, lotado. Aquela bandeira do Brasil, a primeira vez. Porque medalha você não recebe no dia, né? Acho, no né? dia, é porque o atletismo começa na pista no outro dia, Tá, no dia 2 de agosto, Uhum. e só premia no estádio. só no estádio. Então, espero no outro dia. É bom que você fica Ah, namorando vai todo aquele mundo, momento né? até lá. Não, incrível aquele dia, incrível. E eu E você chegou só 8 horas depois em casa, no hotel? quando eu viro, porque meus pais não tinham ingresso, tem que ter um ingresso. Pois é, eu vi essa história, tem que comprar. Os E a seus pais têm que Confederação Brasileira, não, Flamengo Presidente, comprou um ingresso. E aí ficou meu pai e ele num lado, né? E minha mãe ficou no outro, que é outro crachá. Né? Minha mãe, com crachá de atleta, você tem Gente, acesso. O atleta tem que comprar ingresso ainda. Os Não, o familiares, atleta não. Os familiares. Familiar tem. Sério? Senão,
Ia ter uma... Ia ter todo É. mundo sobradinho Não, lá. tem como você fazer um pedido pra prova. Aí você consegue, cada atleta consegue até um no dia da prova, mas o da premiação não é o dia da minha prova. Então, quando eu olho assim que tá meu pai ali, cara, foi muito legal. Porque você poder ver a história. Tem uma foto, alguém conseguiu Ai. fazer eu apontando pra ele, Quem? assim. E minha mãe tava. A zona de quem recebe pela credencial entrava em outro lugar. E aí eu não consegui encontrar ela. Ele tava mais pra comprar um ingresso, viu, presidente? Obrigado aí, que o ingresso era muito Ai, perto arrasou, do meu né? pai. Show, Então, esse imagina. dia da medalha, um dia muito forte. Eu, até hoje, se eu contar assim, eu tô você experimentando já- você aqueles tá- sentimentos. Não, você se emociona só de ver É. no seu olhar. O olhinho brilha, né? A, não a tem, prova não me emociona tanto Você mais. tava onde? Assistindo como? Não, em casa, aqui em Brasília, assistindo Assistindo em casa, chorando. Minha ligando esposa pros e meus amigos. filhos estavam fora do estádio. Ai, Aí eu recebo a medalha e vou encontrar eles. imagina que loucura. A cabeça realmente fica... Tá, um ping-pong então. Uma comida que você não pode faltar no seu dia a dia. Tirando a maçã. Carboidrato, pode ser Carboidrato. assim, carboidrato. Aí vai variar, arroz, macarrão, às vezes uma pizza. Que atleta você admira? Vou botar Ayrton Ah, Senna. ele fez assim, ó. Eu Olha fiquei ali. pensando, porque são vários, eu sei São que são vários. vários. A testinha deixou eu tremer ali assim, ó. Te olhando. Ele sabe que eu gosto de um cara chamado Drew Brees do futebol Depois eu queria americano. falar isso. É. Mas o Ayrton Senna mexe muito comigo e na nossa família. É. Meu. Aham. Um lugar no mundo que você gostaria de competir que você não ainda realizou esse sonho. Se você escolhesse um lugar. Cara, eu queria. Tem poucas provas da marcha na África, cara. Então eu já fui no Oriente Médio, Oman, Catar, Dubai ali, né, Doha, Mascate, mas eu nunca fui para um país ficando com a língua portuguesa, né? é Poxa, legal. Moçambique, Eu já fui, a vale. gente poder É conversar emocionante. né? A gente que gosta de conhecer E novas eles gostam muito da culturas. gente. Você É. já entra no elevador e já começa a imagino. falar. Mas eles começam a falar Pelé, Pelé, Pelé o tempo inteiro. O Pelé. As pessoas não Mas sabem que não viajam. O Pelé é o cara mais famoso que o Brasil tem. Eu lembro que eu botei o pé na África do Sul, primeira coisa, entrei no elevador do hotel, assim, aí viram que eu tava meio conversando, né, em brasileiro, tipo, Pelé, Pelé. Aí já identificam eles. E é tira da gente nem rascado, porque às vezes a gente tá numa situação que a gente não entende, se tá clima tenso, é o cara, Brasil, Pelé, a gente, Pelé, mano. A melhor carne que eu já comi do mundo foi na África do Sul, então... Tem uma outra maratona bem legal, famosa, qual é o nome dela lá na África do Sul? Eu não lembro. Quanto? 70 km, eu acho que todo mundo gosta de fazer ela. Um dia eu quero fazer Mas ela eu acho marchando. que não é... Vou lembrar agora. É um Acho outro... que não é Joanesburgo mesmo, não. Não, É acho Cidade que do não é, não. Cabo, alguma coisa assim. Mas Então é bem... eu queria fazer Olha, uma prova assim, sabe? Moçambique, Angola. Eu sei que são diferentes, mas eu não conheço muito. vai amar. Um sonho que você não realizou, um sonho que você quer realizar. Ixi, mas os que eu não realizei é tudo segredo, cara. Ah, não. Um só. Ali, ó, o público aqui já deu, tá curioso. Eu não sei, não. É. Desculpa. Coloca eu na próxima Olimpíada. Fabinho, vai comigo pra próxima Olimpíada. Pronto. Bom, a gente falou sobre os melhores marchadores, né, estarão aqui, então, em 2025, né? E você vai fazer parte. Você a gente pode falar que é embaixador já desse evento? Claro, pode Claro falar, que sim, claro que viu? É sim, sim. Acredito, poxa, galera, dia 12 de abril de Já 2023. tá definida a data, né? Já Você tá fala definido. 12 de abril. Perto do aniversário de Brasília. Nossa ideia era botar no aniversário de Brasília, mas não cabe, não encaixa, né? Porque a prova tem que ser num domingo. 12 de De abril de de 2026, 2026. gente. Todo Em mundo frente à vai... catedral. Não vale xingar o Caio. Não, eu sei que a galera de Brasília não. Isso é só apoia. festa. Eu tenho medo deles xingar os adversários, né? Eu acho que aí não tem como reclamar. Velho. Mas esteja lá com a gente, poxa, vai ser O um dia muito investimento bacana. já está todo previsto, né? Eu vi falar mais de $1,5 milhão já estão previstos para... Tem um custo alto Custo para fazer alto. esses aí. Quem tá bancando o quê? Governo? Caixa. Secretaria de Esporte e a Confederação Brasileira, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro, Uau. com a Federação de Brasília também de atletismo. Então, essa galera aí, que fala, cara, você recebeu muito apoio, isso pra mim é um tipo de apoio. Porque quando traz com esses valores um campeonato mundial pra cá, é um legado que a gente talvez nem tem noção, né? Então, eu fico feliz de ter essa iniciativa, porque se o governo falar não tinha, né? Se o Comitê Olímpico Brasileiro também não está interessado, então toda essa galera interessada, para mim é um presente poder ter isso. E você acha que Brasília está preparada, assim, em termos... A gente vai receber muitos atletas de fora do Brasil que vão vir para fazer... Como é que se fala o nome?
Quando chega antes. O camping, né? Aclimatação. Aclimatação. Vão ficar, acho que não dias, talvez mais de meses aqui, eu acredito. Não sei como funciona muito isso, me corrijam. Mas a gente tem pistas para eles treinarem? Tem. Preparadas? Tem. Fora lá. Nós temos a UNB. A UNB, que, já, UNB. que voltou, né? Aqui na Não, Rei. tá maravilhoso. tá olha, maravilhosa. As duas pistas Tem excelentes. duas. E é raro isso, porque ela se qualifica como estádio olímpico quando tem duas pistas. E no Brasil só tem ela hoje. Sabia disso? Eu vi esses dias. O a Newton matéria sobre Santos isso. tinha, mas como agora a grama é sintética, não é mais, né? Porque no atletismo tem os arremessos e não pode ser grama sintética. Então, a UNB, nós temos uma do Bombeiro, temos uma do Exército. Tá. E vamos ter a nossa em Sobradinho que tá para reformar. Então, isso que eu ia falar também dessa reforma. Depois da. Porque os holofotes foram todos pra lá. É. Tu deu a risadinha agora, né? Os holofotes foram todos lá pra Sobradinho, aí. Existe aqui o centro e tudo, né? Todo mundo queria tirar uma casquinha, não é? Vamos falar, vamos lavar a Sim, roupa vamos lá, suja. isso, vamos lá. Lavar a roupa suja, todo mundo queria tirar a casquinha, aí a Globo ia pra lá, os TVzinho pra lá, não sei o quê. Pra falar, nossa, essa pista vai ser reformada e não sei o quê. Então, Então, a partir dali, né, o governo do Distrito Federal prometeu fazer a reforma da pista, do campo e do estádio, que não é um pedido fácil, né? E aí, desse um ano, tem a parte burocrática, né? Então, por que a pista ficou daquele jeito? Também tem isso também, né? Ela foi feita em 2010, nunca foi inaugurada. Então, é uma pista que caiu no colo de quem tá na Secretaria do Esporte hoje, que ele já pegou essa pista assim, já detonada. Então, Caio, por que você não chegou na Olimpíada e, né, não tem uma nota, você não vai ter nada de eu falando, reclamando, porque seria leviano essa palavra, né? Não é nem covardia Perfeito. da minha parte, jogar pra alguém que nem... E aí sentaram, Caio, a gente vai fazer, a gente tinha combinado, a Secretaria de Esporte é a nossa parceira, né? Ela tem vários programas, não tem só... Galera, vê aí, eu tenho uma Bolsa Atleta, tenho o Compete Brasília, que é uma passagem aérea. A marca que eu fiz o índice para a Olimpíada foi dado pelo Compete Brasília. Então a secretaria sempre foi uma parceira nossa. Caio, nós vamos fazer. Agora temos que tirar o dinheiro, porque a pista de atletismo não é barata. O atletismo é barato de se praticar, né? Não é caro, igual um tênis, por exemplo. Mas fazer uma pista de atletismo é cara. é mesmo. A pista mais barata hoje é de 6 a 8 milhões, é a mais barata. Então, quando o governo vai pegar 6 milhões, 8, 10, tem vários níveis, né? Para fazer uma coisa de qualidade, aí tem que falar de onde é que eu vou colocar, porque tem as prioridades do governo também. Porque essa mesma galera que critica, bota o dronezinho lá, fala que a pista tá ruim, é a galera que fala, tá construindo a pista desse valor e tá Verdade. o hospital de Sobradinho está horrível, né? E aí vai bater no governo. Então, a gente sentou, conseguimos através, né, da Secretaria de Esporte, um dinheiro que não tiraria da saúde ou da educação e tal, que seria do esporte, iniciativa, um lugar feito para isso, gerado, conseguiu. Aí tem a parte burocrática, a conversa disso tudo. Então, nesse um ano, não é que ficou um ano e a pista não foi reformada. Nesse um ano foi resolvendo todos esses detalhes, né, desse valor. Aí, no edital tinha alguns erros, né, porque a Confederação Brasileira tem algumas exigências para fazer uma pista de qualidade, para que não vira um elefante branco ou uma pista que daqui 2 anos estragou e outro governo, ninguém paga a conta e esse dinheiro cadê? Então, o edital foi arrumado, né? Então, vai agora em setembro a promessa que já começa a mexer. Essa ideia é fazer o campo primeiro, né? Porque o que a gente quer, o Sobradinho tem um time, né? Sim, né? time de Sobradinho. E o Sobradinho se gosta de futebol. E a gente quer que seja um estádio em que o futebol esteja ali também, Perfeito. né? A pista e o futebol. E a gente vai se ajudando, é muito legal. E esse campo tem que ser feito primeiro, porque para colocar o campo tem que botar um caminhão. Então, se a gente fizer a pista primeiro, o caminhão vai passar em cima da pista depois, pode estragar. Nossa, tem amor. tudo Que já aconteceu, né? Já aconteceu. Então, todas essas burocracias estão para ser resolvidas agora. Então, eu acho que no ano que vem, Você acha que seria abril meu sonho em abril a gente tá com a pista seria já. que abril tá antes, né? Talvez, É. para eles poderem treinar, talvez lá os atletas. É. Imagina vocês levando os atletas do mundo inteiro para lá. Pra conhecer Sobradinho, nossa divulgar casa. Sobradinho. Olha Não, que e a gente maravilha. quer- Cidade E a maravilhosa. gente quer que Sobradinho seja referência na marcha atlética, né? Vem pessoas do Brasil todo aqui. Já é. Vem pessoas de fora, né? Já tivemos um argentino, um amigão nosso treinando aqui. Tem uma pista ali de qualidade, vai chamar, né? Para que a gente faça a marcha atlética se destacar. Uhum. Então, tem que ver, porque vai tirar a borracha, embaixo tem um concreto. Se ele tiver top, só tem que colocar a borracha em cima, aí é muito mais rápido.
Então não é uma reforma demorada. Ah, né? mas Então bom que estamos tivesse em felizes disso. fevereiro já, porque eu acredito que as pessoas já começam a chegar fevereiro, março pra cá, né? Já É, pra treinar. março ali a galera vai, Seria principalmente perfeito. os brasileiros vão estar aqui, né? Então eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Eu sei que é muito difícil, né, Caio, tirar hoje, principalmente depois de um peso que a gente tem aqui, uma medalha, né, que é bem pesada, você tirar um tempo do seu dia para estar aqui com a gente. Eu sei que são qualquer hora hoje, qualquer minuto, deixa de estar com a família, deixa de estar produzindo, fechando contratos, cuidando da família, estando com seus filhos, né? A gente estava aqui antes, já estava recebendo vídeo do seu filhinho, né, menor? Então, eu agradeço demais de você ter tirado, então, você ter tirado uma hora do seu dia de estar aqui comigo e a gente batendo esse papo. Eu espero que a galera que vá nos escutar e nos ver aí curtam muito, né? Acho que a gente transitou por todas as áreas, né? A gente enalteceu, a gente reclamou também, a gente se emocionou. E eu acho que a gente colocou pra fora, né, o sentimento que a gente tem aqui dentro, né? Eu tô muito emocionada. Foi um Eu prazer. quero deixar o microfone pra vocês aqui, deixar os arrobas, controlar a rede social dele que tá, só cresce. Pra vocês, enfim, a casa de vocês, os microfones são de vocês, deixar a mensagem aí. Tem algumas frases que eu queria trazer muito pra cá, uma que você fala, quando eu escolhi ser embaixador, escolhi ser xingado. Isso é muito forte, né, Caio? Isso é bastante forte. E você ter dito na antessala que essa medalha não é para ficar numa prateleira, isso demonstra o quanto tudo isso foi importante, é importante para você, na sua trajetória, né? De que você faz questão de que realmente, ainda perguntei, é fake a medalha que tá aqui? Será? E ainda fiquei pensando, será que ele vai trazer medalha? Então, isso dá para ver o ser humano que você é, né? De poder dividir toda essa tua trajetória. Os momentos bons e os momentos que a gente sabe que não são tão bons, né? Mas que fazem parte de toda a tua vida, de toda a tua história. E tá aí o resultado, né? E eu acho que a medalha, tá aqui o símbolo, né, que a gente tem aqui. Mas o verdadeiro está em toda a tua jornada. Acho que tudo tá na jornada que você construiu com amigos, com família, né? Com pessoas que torceram por você. E até as que não torceram, porque elas também ajudaram, né? A você continuar. O microfone é de vocês. Primeiro agradecer, obrigado pelo convite. Não acha que tá tomando nosso tempo, tudo. A gente veio com muito prazer, com vontade, porque a gente fala da divulgação, né, do desrespeito, de tudo que a gente estava falando aqui. Aqui é uma ferramenta da gente poder divulgar também nossa história, como que foi. É tão legal isso. Tivemos, né, um contato, fomos patrocinados pela mesma empresa, né, anos atrás, e aí veio esse contato e eu tenho um carinho muito grande. Então, muito feliz de poder falar aqui da minha história, agradecer mesmo pelo convite. Isso aqui é dar voz pra gente, né? Sim. Então, todo mundo que gostou da nossa história, segue a gente. Né? O meu Instagram é @CaioBonfimS. É uma forma de apoiar também, porque tem o número de seguidores hoje é positivo, né? Então, acompanha nosso trabalho, torce que a gente possa fazer muitas coisas pelo nosso país. Então, foi muito bacana falar de tudo dessa trajetória, lá das pernas tortas, né? Até a medalha, das escolhas dos meus pais, que são os incentivadores, e que, de alguma forma, essa entrevista e essa fala e essa medalha possam inspirar pessoas. Por isso que eu acho que é legal a gente contar, né, sobre o menino das pernas tortas, aqueles que venceram o preconceito, né, e inspirar algumas pessoas que talvez estão passando por esse momento, né, não seja no esporte, mas seja na vida. Então, contem comigo, tá bom? Se precisarem, Caio, poxa, eu gostei de uma coisa, será que qual a opinião dele sobre isso, né? Tô num momento parecido, o que ele pensou isso na vida dele? Pode mandar uma mensagem, posso demorar a responder, mas eu prometo que a gente olha tudo. A gente sabe, às vezes, que dificuldades, no meio de uma dificuldade é que nasce, né? Os grandes projetos, as grandes conquistas, né? Eu digo que o Bora Viver, ele nasceu em 2014, em função de um câncer que eu tive, e estágio avançado, enfim. E a partir daí eu entrei pro esporte e virei ultramaratonista. E eu digo que o esporte, ele mudou minha vida. Eu sou só um caso de que deu certo. Existem tantos outros aí, né? É só mais um. Mas essa é a minha história, é a tua história, é a tua história. Então, que a gente possa motivar todos os dias, né? Ao acordar, o nosso bom dia.
Eu sempre disse que quando eu descobri o câncer, eu não dava bom dia, eu dava bora viver como se fosse meu último dia de vida, porque eu realmente não sabia se eu ia sobreviver. Então, essa é a história que tá por trás do Bora Viver. E assim como a tua história, que é muito bonita. Então, que a gente possa todos os dias motivar outras pessoas com as nossas histórias, né? E nunca esquecer. Por isso que eu digo que é sempre bom a gente contar, né? Eu vivo repetindo a minha história. E eu até falei pra você não se cansa de falar, de repetir? Não, porque a gente não sabe quantas pessoas... Que a gente motive só uma pessoa com esse podcast. A gente já fez a nossa parte, né? É isso. Essa é a ideia. É isso. Eu não sei se eu falei em off ou foi aqui que eu falei, mas o cara que foi xingado tanto na rua, tem a chance de cara pedir tirar foto da entrevista, eu tô feliz de estar aqui. Não é. Então, para mim é um prazer, um privilégio Verdade. que a gente possa usar essa ideia, Sim. né, inspirar as pessoas com a nossa história, mas na verdade não vim entregar nada aqui, vim receber. E se quiserem fazer um treino um dia lá no projeto, tá super convidado lá em menino. Que Sobradinho. isso? O pessoal que tá assistindo aí também. Não consigo é não, o pace deles aberto. não é igual, não tem jeito. Não, é bom conhecer o projeto Posso ir de social lá bike hoje. contigo? Pode. Pode. O projeto social lá hoje, lá em Sobradinho, ele tá atendendo 300 crianças hoje em Sobradinho e algumas comunidades aí ao redor, que é Dorothy, Denox, no Paranoá também. Então, quiser ir fazer Pra parte lá, conhecer. conhecer o projeto, ó, o empresário tá vendo, quiser conhecer esse projeto, é um projeto que vale a pena investir, porque a gente até tem uma frase muito legal, que é que hoje a gente consegue construir, às vezes, mais cidadãos do que campeões, né? Mas só de se conseguir tirar um menino daquele lugar, então acho que já vale muito a pena. Então visitar nosso projeto que é legal. Sim. Porque aí você vai ver ali a iniciação e tal, mas vai estar com atletas olímpicos É. também, faz um treinão. Quem é amante da corrida, como Eu já é que é tive um esse treino prazer, desse? eu já tive esse prazer e vou falar que foi muito gratificante, assim, de ver as crianças felizes que a gente levava tênis, né, pra eles. Aliás, quem quiser doar tênis, por favor, né, porque o desgaste é gigante, né, Sim. e tantas outras coisas mais, enfim. Só procurar você, mandar o e-mail, Pode né. mandar mensagem lá no Instagram do Caio mesmo, a gente Tá. responde. O legal desse projeto ali, hoje a gente, falando dos outros atletas que foram para Olimpíadas, o Max e a Gabi, eles dois vieram do projeto social, né? Hoje são militares, atletas da aeronáutica, são atletas olímpicos e vieram ali. O Max até a gente brinca, que ele fala assim, cara, eu ia por conta do lanche, que tem um lanchinho todo dia lá. Então, hoje ele é atleta olímpico, a Gabi Sim. também tá aí hoje indo casar, né? É bem legal a gente ver a história dos meninos sendo mudados. Mas obrigada, Super gratidão mais uma convidados. vez. Seja sempre bem-vindo. Se vocês Obrigado. precisarem,